Então a gente chama aqui ao Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, o secretário de Educação de São Paulo, Rocieli Soares. Muito obrigada pelo senhor aceitar o nosso convite. Eu começo parabenizando o senhor pelo Dia do Professor. O senhor que é professor, que tem seus alunos, sabe a importância disso. E gostaria de começar com a seguinte pergunta, secretário. Essa geração perdida que todos os educadores falam, né? Volta às aulas. Esse gap, né? Esse tempo da pandemia na cabeça de uma criança e de um adolescente, ele é muito complicado. Um bom dia para o senhor. Gostaria que o senhor começasse com essa explicação. Bom dia, Thaís, Sônia, Cláudio e também o Pedro. É muito bom estar aqui com vocês. Falar de educação é sempre importante todos os dias. E no Dia do Professor, obviamente, a gente não pode deixar de reconhecer. Então, eu queria começar já dizendo Feliz Dia dos Professores, que são realmente aquelas pessoas que mais transformam a nossa sociedade. E a gente vive um dos momentos realmente mais difíceis da história da educação. Nós não temos precedentes para poder comparar o tamanho da perda, do buraco que a gente está por conta do que aconteceu com a pandemia. E olha, que professores tem sido assim uma guerra, eles são guerreiros nesse momento difícil, de dificuldades desde o início dessa pandemia, ao contrário do que as pessoas dizem, né, de que professor não estava trabalhando, é o contrário, gente, o professor teve que trabalhar muito mais, teve que se reinventar, é uma profissão que não foi treinada para isso. Os professores nunca tiveram treinamento para a educação à distância, mediada por tecnologia, e tiveram que se reinventar. E é importante destacar isso. Agora, o que a gente está vendo hoje na aprendizagem são déficits que, por exemplo, chegam a 14 anos. Né? Não é que a gente não andou para frente, em alguns casos a gente até andou para trás, comparativamente com as avaliações que a gente já fez, com tudo que a gente está sentindo. O professor sente isso, né? Quando ele recebe o aluno de volta na sala de aula, ele enxerga o tamanho da dificuldade na alfabetização, no aspecto do conhecimento de forma geral, mas também do emocional, no físico, desenvolvimento físico que as crianças deixaram de ter, por exemplo, e a educação física é tão importante. Todos os aspectos hoje o prejuízo é gigantesco e essa geração ela vai precisar de muito suporte, de muito mais investimento para que a gente possa dar o apoio. Dá para recuperar? Dá sim, a gente precisa ter foco, precisa ter um empenho muito grande e apoiar esse profissional que é o que mais vai transformar, que é o professor. Secretário, muito bom dia, parabéns pelo Dia do Professor, bem-vindo ao nosso programa. Sobre essa questão do buraco a que o senhor se refere, né, é de fato muito grave, né? Eu ouvi de especialista uma declaração, eu já tinha visto uma coisa, já tinha ouvido especialistas estimarem o prejuízo no aprendizado das pessoas, de todas aquelas que estão em situação escolar, desde os níveis iniciais até a universidade, um prejuízo ali no aprendizado que poderia provocar ou poderá provocar um atraso de vida, né, na vida dessas pessoas de pelo menos 4 anos. Mas eu ouvi de outro especialista outra coisa ainda mais grave, é que as futuras gerações, sobretudo esta que está hoje na universidade, né, essas pessoas poderão ficar estigmatizadas, inclusive no mercado de trabalho, né? O empregador vai levar em conta se aquela pessoa cuja contratação ele está considerando, se era aluno universitário nesse período da pandemia. É como se os especialistas temessem que no futuro isso será contado contra, né, o cidadão, aquela pessoa que está ali precisando de emprego. Você estudou, você foi advogado, meu caro, naquele ano que o Largo de São Francisco ficou fechado, né, em que os professores se recusam a voltar a trabalhar. A gente sabe das dificuldades que existem nessa área, né? 8 dos cursos da Universidade de São Paulo parados, porque simplesmente a pelegada lá dos sindicalistas, né, os sindicalistas pelegos, criaram com a pandemia essa nova bandeira de lutas, entre aspas, né, que é a malandragem, que é esticar o máximo possível
enfim, o não trabalho, né? É impressionante isso. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, sobre os prejuízos no aprendizado, os reflexos disso no futuro dessas pessoas quando forem para o mercado de trabalho, enfim. Eu queria muito que o senhor refletisse conosco sobre essas preocupações. Olha, temos muitas preocupações aí, Cláudio, e em comum. Aliás, a briga pela volta às aulas, ela precisa ser da sociedade como um todo, né? Se a gente não olhar para o tamanho dos prejuízos, e esquece, viu? Você que é pai, mãe, que está nos ouvindo, seu filho está na escola particular, o prejuízo também é gigante para todo mundo, não é só porque é da escola pública ou da universidade pública, em todos os aspectos, né? E é fundamental também no ensino superior que a gente acelere essa volta. Há, sim, uma perda de qualidade imensa para quem está no ensino superior, né? Nós avançamos, tivemos aulas presenciais em muitas universidades, alguns cursos realmente não voltaram, infelizmente, a ter algumas aulas presenciais, e apesar de eu ser defensor da tecnologia, e defendo mesmo, né? Estamos aqui conectados utilizando a tecnologia, mas isso não substitui a presencialidade. Isso é fundamental destacar. E os prejuízos, Cláudio, você tem toda a razão, né? Há um risco de uma eventual estigmatização? Há. Veja, é muito mais importante nesse momento, inclusive, a gente olhar para o desenvolvimento das competências socioemocionais desses alunos, até do que o próprio cognitivo, porque o cognitivo, ele está aí, ele está disponibilizado para a gente pode entrar na internet e a gente vai encontrar o conteúdo de qualquer tema, né? Se vocês me perguntarem rapidinho qualquer tema, eu vou entrar aqui e vou tentar encontrar uma solução, uma resposta rápida, porque está na internet, basicamente. Agora, como é que eu localizo isso? Como é que eu sei que essa informação é válida? Como é que eu vou desenvolver, mobilizar esse conhecimento que está à minha disposição? É um conjunto de competências que precisa ser desenvolvido. E aí, a gente olhando para jovens até a ponta aqui da ponta inicial, né, das crianças até o final das universidades, nós temos características distintas. O tamanho do prejuízo das crianças em processo de alfabetização é gigantesco, é brutal o que está acontecendo com essas crianças. E se não voltar presencialmente, não recupera. Então, é importante que a gente tenha clareza, né, que desde a criança menor, desde a criança que está no processo de educação infantil, não ter a creche à disposição, a escola de educação infantil à disposição, prejuízo é para a criança, é para a família, é para a mulher trabalhadora, que acaba não podendo muitas vezes trabalhar ou deixando o filho em alguma coisa improvisada, né, por alguém para cuidar de crianças, que não é um processo de educação infantil. E lá no ensino médio, a gente vai ter desafios que são brutais. Veja, os alunos que entraram no ensino médio e fizeram o primeiro ano do ensino médio em 2019, o segundo e o terceiro ano deles são anos assim, de prejuízos enormes. E mal teremos chances de recuperar. A gente oferta o quarto ano opcional para os alunos, e com a presencialidade a gente espera que mais alunos queiram, mas é como forma de recuperação para aqueles que desejam. E neste momento, é isso, os jovens precisam cada vez mais se preocupar com o seu emocional para que eles possam aprender sozinho. Aprender a aprender é fundamental nesse momento, Cláudio. Agora, eles vão precisar ter resiliência, autocontrole, autogestão, uma série de competências socioemocionais para que eles possam recuperar isso ao longo da vida. E nós vamos estar buscando dar apoio a esses jovens, sem dúvida nenhuma, é uma missão que nós temos que ter como sociedade. Os prejuízos são brutais. Secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Entrevista também agora na capa do portal UOL. Secretário, queria fazer perguntas práticas para o senhor a respeito da volta às aulas presenciais 100% a partir de segunda-feira, agora é dia 18. Queria que o senhor esclarecesse duas coisas. A primeira são duas datas, né? Segunda-feira, 18, voltam as aulas 100% presenciais, mas há uma segunda data, que é 3 de novembro, para que as aulas voltem sem aquele distanciamento entre as carteiras. Escolas que nessas semanas, entre 18 e 3 de novembro, não tiverem espaço hábil para fazer distanciamento, vão fazer como? E a segunda pergunta, qual é a orientação do Estado de São Paulo para escolas que, nesse retorno das aulas 100% presenciais, detectem casos de Covid entre os seus alunos ou funcionários?
Bom, vamos lá. Obrigado pelas perguntas, elas são super importantes até para a gente esclarecer mesmo. Vamos lá. Dia 18 agora, segunda-feira, a rede estadual começa com a obrigatoriedade da frequência na escola. E isso passa a vigorar já nesta segunda-feira para a nossa rede e com 2 semanas aí de adaptação para as escolas particulares vinculadas ao Conselho Estadual e também para os municípios vinculados ao Conselho Estadual. Aqueles que têm conselho próprio regulam a sua própria rede. Por exemplo, é o caso da cidade de São Paulo, com seus alunos da sua rede municipal. No caso da obrigatoriedade, a gente permanece no mês de outubro ainda, até porque a gente está com essa transição para retirar o metro, mas permanecendo o metro, a obrigatoriedade é no dia da sua bolha. Então, nós temos assim, um aluno, a escola organizou 50% vai na segunda-feira e outros 50% vai na terça. Isso era opcional para a família. O que está acontecendo nessa segunda na segunda-feira está designado para o seu filho ir, é obrigatório ele ir na segunda-feira. Na terça ele acompanha a aula de casa. Depende de como que a escola organizou. Tem escola que organiza por dia e tem escolas que organizam por semana. Então é super importante entender. É obrigatório, no dia que ele está designado agora em outubro, ele já deve ir para a escola. Agora, inclusive, a volta como de esse 100%, processo de transição. secretário, só para deixar claro, a volta de 100% vai ser dia 3 de novembro? A volta de 100% em rodízio é agora, em rodízio, veja, é 100% em rodízio agora em outubro. Mas sem 100% rodízio. ao mesmo tempo é novembro, porque aí a gente retira 1 metro, não terá mais a necessidade de 1 metro por sala de aula. Então, portanto, a partir de novembro, né, temos essas 2 semanas de organização, de comunicação com as famílias, é um processo sempre importante de fazer, para as famílias também se organizarem nesses dias, para aquelas crianças que têm comorbidades, eu sou pai, meu filho tem uma comorbidade, eu não tenho como ele voltar. Ele vai apresentar, obviamente, o atestado médico, e aí essa criança vai continuar acompanhando o ensino remoto. Então, a família que tiver alguma necessidade, obviamente, a questão médica permanecerá como uma opção, né, da justificativa. Também em aspectos outros, né, não só de comorbidades, gravidez na adolescência, puérperas. Então, tem uma série de fatores. A família, obviamente, eu tenho um amigo, por exemplo, que tem um dos filhos dele tem uma doença muito rara, né, que ele não pode ter contato com o vírus de jeito nenhum. O irmãozinho vai estar justificado para não ir para a escola, porque o irmão pode sair e voltar. Então, nesse caso, apresenta o atestado para que o irmão também permaneça. Então, obviamente, tem casos de exceção, mas é importante destacar para as famílias. Estar na escola é o que vai fazer realmente a recuperação acontecer, vai fazer realmente a melhoria do emocional desses jovens, né? É muito importante destacar isso. Então, a partir de novembro, não tem mais distanciamento de 1 metro, todo mundo dentro da escola. A orientação da Secretaria de Educação para quando houver detecção de casos de Covid nas escolas, secretário, qual é? Perdão, esqueci de responder essa. Exatamente, vai continuar os mesmos protocolos, isso é importante destacar. Obrigatoriedade de uso de máscara dentro de todos os espaços, não interessa se é ar livre, se não é, obrigatório o uso de máscara, isso não está em discussão na educação, isso é pré-requisito, certo? Fundamental. O uso de máscara o tempo todo, álcool em gel em abundância, todos os protocolos, a organização, por exemplo, do intervalo, ela continua com a orientação de ser intercalado, né? Um grupo de alunos num horário, outro grupo de alunos no outro horário, para se organizar as bolhas, para que a gente continue monitorando quem teve contato com quem dentro da escola. Isso é super importante. E, obviamente, é sintomático, não vai para a escola, informa a escola e já não vai para a escola. E a gente já monitora todos aqueles. Tendo 2 casos confirmados, contactantes, se é um caso confirmado e não tem mais ninguém, se isola aquela pessoa. Se temos 2 casos confirmados contactantes, ou seja, 2 da mesma turma no mesmo momento, né, que é importante destacar que seja no mesmo momento, ou seja, teve a possibilidade de uma eventual transmissão, aí a gente isola a turma e, dependendo, a gente vai avaliando, inclusive para que a escola eventualmente passe a ser, ou seja, a gente vai olhar escola a escola. Lembrando que a gente está com números, né, acompanhando tudo isso, e essa semana que vem a gente vai lançar o nosso BI, que fica pronto para todo mundo da sociedade poder olhar sobre os casos confirmados, enfim. A gente está olhando o seguinte, lá no início do ano a gente tinha entre professores, por exemplo, 80 casos.
por semana, numa incidência muito menor do que fora da escola. Agora, a gente, em setembro, caiu para 7 e depois para 1 caso entre professores e funcionários, 250 mil funcionários. É realmente residual e vem de fora, não é transmissão dentro da escola. Entre alunos também é baixíssimo, 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 baixíssimo. É muito menor, muito, muito menor do que a incidência fora da escola. Então, é importante dizer, a escola é sim um ambiente seguro e a gente está voltando com todas as outras coisas, né? No mês de novembro, por exemplo, acabou de se falar da liberação, inclusive para teatros e cinemas, por exemplo, já sem o distanciamento. Então, vai se avançando graças à vacinação e na educação não pode ser diferente. Pelo contrário, a primeira coisa a voltar cada vez mais tem que ser a escola, gente. Ou a gente prioriza de fato a educação, ou a gente tem que parar de ficar falando que a educação é prioridade. Porque se é prioridade, lugar de criança é dentro da escola. Justamente, secretário, foi muito importante o senhor dar essa tranquilidade aí do ponto de vista sanitário, mas a grande preocupação, né, que anda paralelamente a isso é a preocupação pedagógica. Como essas crianças, adolescentes, vão recuperar o tempo perdido? Para, como muito bem disse o Cláudio, não ser uma geração perdida, uma geração marcada. Quando olharem os currículos no mercado de trabalho, isso não influenciar. Não, foi aquela geração da Covid, aquela geração que pulou o estudo. Eu tenho muita preocupação em relação a isso, secretário. Veja, só tem um jeito, gente. Um jeito de recuperar. É voltar às aulas presencial. Assim, eu sou um cara que defende muito a tecnologia, tem que servir para apoiar os alunos, aos que mais precisam, especialmente fazer algo a mais. A tecnologia entrou de vez na educação e é importante isso, reconhecer, mas ela em nenhum momento substitui o papel do professor na sala de aula. Quer recuperar a aprendizagem do seu filho? É na sala de aula que isso vai acontecer, é presencialmente. É fundamental que as pessoas entendam isso. Se a gente quer recuperar, dar mais chance para essas crianças, precisa interromper esse ciclo perverso para as crianças no processo de aprendizagem. Uma criança que está em alfabetização, eu vou dar um exemplo bem prático. A criança que fez o 3º ano do ensino fundamental em 2019, ela fez fora da pandemia, concluiu o 3º ano, e aí ela vai para o 4º ano em 2020. Ela teve 1 mês de aula presencial, 1 mês e meio de aulas presenciais, depois à distância. A criança não é autônoma, precisa de um adulto, então mesmo que tenha todas as tecnologias dentro de casa, se não tiver um adulto acompanhando e apoiando, não vai conseguir avançar. E mesmo com esse adulto não sendo um professor, vai ter muita dificuldade em avançar. Aí essa criança teve o 4º ano assim, o 5º ano, como a gente está tendo até agora, com grande prejuízo. E veja, aí a gente cai na pior transição que existe na educação, que é a mudança do 5º ano para o 6º ano. Quando essa transição, antes da pandemia, já é imensamente difícil, a criança geralmente muda de escola, ela está mudando de corpo, ela está mudando de humor, né, a questão emocional, e aí ela agora não está mais mudando do 5º para o 6º ano, que já era difícil, gente. Ela está mudando praticamente do 3º aninho para o 6º ano. Gente, a gente está contratando professor de alfabetização para todas as escolas que têm 6º ano no estado de São Paulo. Justamente porque essa criança vai chegar com tanto déficit, por exemplo, no processo de alfabetização, que a gente vai continuar a alfabetização no 6º e no 7º ano. Porque além de não terem aprendido muita coisa, eles não consolidaram esse conhecimento. Para recuperar, portanto, gente, é presencial, primeiro ato. E, obviamente, muito foco, muito suporte a esses alunos. Voltar agora, imediatamente, é fundamental e priorizar isso nos próximos anos. Para recuperar essa geração, precisa dar muito suporte para ela. Secretário, tem uma questão aí, que foi levantada, inclusive, ontem aqui pelo presidente da Câmara dos Deputados, e também a gente já ouviu depoimentos, até o Schiller nos trouxe aqui, ele estava conversando com o secretário de Educação, que ele não indicou qual seja, o qual tenha sido, mas ele disse que há uma conversa sobre outro assunto e o secretário acabou revelando a ele que estava um tanto quanto surpreso com a sobra de caixa maravilhosa. Cláudio, aliás, a gente tem aqui a palavra do presidente da Câmara, Arthur Lira, falando exatamente sobre esse assunto nessa entrevista ontem à Rádio Bandeirantes. Nós temos um problema orçamentário sério, nós temos um excesso de arrecadação gigantesco, inclusive os governadores vão ter muitas dificuldades
para prestar contas do dinheiro da educação, do gasto mínimo de 25%, com excesso de arrecadação nos estados e no governo federal, e nós temos um teto de gastos, que foi criado para um país que está em desenvolvimento, numa economia em crescimento, para demonstrar seriedade. E aí, secretário, assim, houve mesmo esse excesso de arrecadação, a sobra de caixa, e como é que o senhor está fazendo para se virar e promover aqueles investimentos, aqueles gastos em educação que são legais? O senhor, assim, legais no sentido de que são exigências legais, né? E, portanto, o senhor está obrigado a fazer isso sob risco de pagar um preço elevado por conta do não atendimento dessa exigência legal. Como é que está essa situação? Olha, nós temos sim um aumento de arrecadação neste ano. É importante destacar, isso está relacionado à inflação, a preço de combustível, que infelizmente por esse lado se descontrola no Brasil, e é importante destacar isso, né? Precisamos controlar a inflação, precisamos controlar o preço de combustíveis, não pode acontecer o que está acontecendo no nosso país, mas por outro lado, obviamente, a educação tem uma série de demandas. Então, assim, tem dois aspectos, aumentou o recurso, mas a demanda na ponta é gigantesca. Não é que não tenha o que fazer na educação. E a gente precisa também ser muito claro para não começar a dizer que sobra dinheiro na educação, não sobra, porque a gente tem um déficit de uma série de coisas ao longo da história. Eu vou dar um exemplo, aqui no estado de São Paulo, a gente tem 641 escolas que não tem quadra coberta, por exemplo. Temos que cobrir a quadra, fazer a reforma nas escolas, melhorar os ambientes. E aqui a gente está usando o recurso, especialmente com descentralização, pela característica do estado de São Paulo, descentralizar o recurso é uma estratégia fundamental. Para vocês terem uma ideia, antes desse governo, o governo do estado passava R$5 mil para as escolas fazerem a manutenção por ano. Cláudio, R$5 mil por ano. Imagina, tem escola de 3 mil alunos, era R$5 mil por ano. É um absurdo você imaginar que ela vai fazer manutenção de tudo, de todos os vidros, de todos os banheiros, de toda a iluminação da escola, de tudo que você enxerga na escola. A manutenção era feita com R$5 mil. Obviamente, a escola não conseguia ter qualidade. Nós, em 2019, criamos, por lei, o governador João Dória autorizou a gente a descentralizar esse recurso, e hoje a gente passou, por exemplo, o que era 60 a 80 milhões de reais por ano que se passava, quando se passava, nós passamos agora, este ano, 1 bilhão e 200 milhões para as nossas escolas, para que elas tenham um processo de manutenção, de investimento em material pedagógico, tecnologia dentro da sala de aula, com a comunidade ajudando a decidir. É uma forma que nós encontramos antes da pandemia, veja, a gente criou isso antes da pandemia, mas é um instrumento que a gente aproveita esse momento para melhorar ainda mais, obviamente, as nossas escolas, sem falar desses outros investimentos. O que a gente precisa é olhar, sim, para esse recurso que está chegando e aplicar certo. As secretarias de educação de todo o Brasil, seja a nossa aqui no estado de São Paulo, as municipais no estado de São Paulo e todas, existem mecanismos, agora precisa ter muita dedicação e acertar no que vai gastar. Gastar mal na educação também não adianta, precisa gastar naquilo que está precisando mesmo, e a infraestrutura das escolas sempre foi um desafio. Nós temos uma grande oportunidade de dar um grande salto de qualidade nas escolas brasileiras. Precisa ter esse investimento, sim. Rocieli Soares, secretário de Educação de São Paulo, conversou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, transmissão simultânea com o portal UOL. Muito obrigada, secretário, que falou sobre a volta das aulas presenciais e também do Dia dos Professores. Olha, eu queria agradecer e deixar aqui, se vocês me permitem, uma mensagem aos professores, né? Todos nós fomos transformados por algum professor. Eu me lembro com carinho de todos os meus que me inspiraram, me incentivaram. Se eu estou onde eu estou, se eu tenho hoje a possibilidade de fazer algo que eu amo, foi porque professores me moldaram, me apoiaram, me incentivaram. E a sociedade, quando a gente fala de volta às aulas, é porque a gente está dizendo o seguinte: é essencial o professor na sala de aula com as nossas crianças. As crianças são o bem mais precioso que a gente tem na sociedade. Não existe nada mais precioso que as crianças, e só tem duas instituições responsáveis por cuidar das crianças pela nossa Constituição: família
e a escola. E dentro da escola é o professor na sala de aula que vai fazer a diferença. Portanto, feliz Dia dos Professores e que a nossa sociedade cada vez mais reconheça a importância de verdade, o valor da educação, especialmente desse profissional mais importante que nós temos no mundo e no Brasil. Obrigado e um feliz Dia dos Professores para todos. Obrigada. Obrigada, secretário.